O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele fala que ele promete o Espírito Santo, e dizendo que o Espírito Santo, ele nos levará à verdade plena, ele vos conduzirá à plena verdade. Isto é, que o Espírito Santo, ele nos ensinará plenamente, profundamente, aquilo que Jesus tinha começado. E é interessante que nós poderíamos nos perguntar: mas por que é que Jesus não ensinou tudo? Porque, imagine, aqui nós estamos já no terceiro ano de Nosso Senhor, e Jesus diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Então, quando o Espírito vier, ele vos conduzirá à plena verdade. Meus irmãos, Jesus envia o Espírito Santo para que os apóstolos compreendam a plena verdade, não porque Jesus seja um mestre ineficaz, incompetente, mas porque os apóstolos, eles não são capazes de compreender. Então, o Espírito Santo será enviado não apenas para completar, para levar à plenitude o que Jesus Cristo ensinou, mas o Espírito Santo será enviado para transformar nos apóstolos, para operar uma transformação neles, para que eles possam compreender o ensinamento pleno. Então percebe que a função do Espírito Santo não é apenas plenificar a mensagem de Jesus, mas de transformar o coração dos apóstolos para que eles possam compreender. Repito aqui, João capítulo 16, versículo 12: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Então o Espírito virá para completar aquilo que Jesus Cristo não disse, mas ainda não sois capazes de a compreender. Então o Espírito Santo virá e transformará neles, operará uma transformação para que eles possam compreender. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da novena de Pentecostes, e a igreja como que ela vai nos iluminando para que nós saibamos o que precisamos pedir. Isto é, precisamos do Espírito Santo para que ele nos transforme, para que nós possamos ouvir a mensagem completa. Precisamos do Espírito Santo para que ele nos capacite a compreender e a apreender a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, dizendo em outras palavras, o Espírito Santo, ele transforma os nossos corações. Quando você percebe no seu coração uma resistência à graça de Deus, ou quando você percebe que existe, que a vontade de Deus, ela é tão grande, e o seu coração é tão pequeno em dar uma resposta adequada, você precisa pedir o Espírito Santo. Ora, às vezes, nos atendimentos, as pessoas dizem assim: padre, como é que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? E sempre que eu posso, eu vou dizer a ela: meu santinho, minha santinha, pedindo o Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, devido à nossa natureza limitada e marcada pelo pecado original, nós temos dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. Ou então, quando alguém vem e apresenta a vida penitente de um cristão, de um santo: padre, como viver isso? Invocando o Espírito Santo. Então, quando você vir uma virtude muito grande sendo vivida, mais do que nunca, você precisa suplicar o Espírito Santo para imitar aquela virtude na sua vida. Quando você vir um amor muito grande sendo dado a nosso Senhor, uma pessoa que ama com profundidade nosso Senhor, e você olha para o seu coração e vê que ou ele é fraco, ou ele é mesquinho, preguiçoso, ou as duas coisas. Então você percebe que você não tem capacidade de amar a Deus daquela maneira. Então você precisa pedir o Espírito Santo. Meu Deus, capacita-me. Meu Deus, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde por meio da intercessão de Nossa Senhora. Nós hoje concluímos a nossa novena e amanhã celebraremos Nossa Senhora de Fátima. Pois bem, pedir então o Espírito Santo por meio da intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos viver toda a mensagem de Cristo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas ainda não sois capazes de compreender toda essa verdade agora. Eu estou dizendo isso como uma introdução, porque hoje nós estamos celebrando a memória de São Pancrácio, um menino de 14 anos que morreu por causa de Cristo. Nós estamos aqui falando de um menino do final do 3º século, das primeiras, das grandes perseguições ali sob Diocleciano, o imperador romano. E esse menino, um menino de 14 anos, que geralmente se amedronta com qualquer coisa, ele foi capaz de entregar toda a sua vida por causa de Cristo. Esteve disposto a suportar um grande sofrimento por causa de Cristo. Ora, meus santos, isso não é humano, isso é sobrenatural. Diz a história que São Pancrácio perdeu os pais ainda muito jovem e foi cuidado pelo seu tio Dionísio, que também era cristão. E eles eram da classe alta, eles eram conhecidos pelo próprio imperador. Só que quando eles foram descobertos cristãos, o seu tio Dionísio foi imediatamente morto, e ele, o imperador, não queria matar uma criança, e porque o pai dele tinha sido amigo do imperador, então Diocleciano chama o menino e diz assim: menino, não tenha uma morte má, isto é, não queira morrer desse jeito. Jovem como você é, pode facilmente deixar-se enganar, como
é de comprovada nobreza e filho de dos meus caros amigos, peço que você renuncie a essa loucura. Isto é, você provavelmente foi enganado, você tem 14 anos apenas, então alguém fez, o seu tio fez a sua cabeça, e você é de família nobre, então renuncie a essa loucura cristã, para que eu possa tratá-lo como se fosse meu filho. Isto é, renuncie, e você será acolhido na minha casa, e será tratado como meu filho. E ele sabia, aquele menino sabia, de que os cristãos eram mortos violentamente, eram assassinados violentamente. E diz então, aquele menino de 14 anos, diante do imperador: embora eu tenha o corpo de criança, eu tenho um coração de ancião. Percebe aqui, meus santos, que ele está reconhecendo o quê? Eu sou pequenino, mas Deus me deu um coração sábio, um coração de ancião, um coração maduro, isto é, a ação da graça de Deus nele, para que ele pudesse suportar aquela dificuldade que dele se aproximava. Então, é verdade, eu tenho um corpo de criança, mas eu tenho o coração de ancião, e graças ao poder do meu Senhor Jesus Cristo, o medo que você me inspira, não me assusta mais do que essa pintura que eu tenho diante dos olhos. Isto é, havia uma pintura de animais ferozes, e ele diz: graças ao poder de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho tanto medo do que você me diz, como eu tenho medo dessa pintura de um leão. Isto é, quem é que tem medo de uma pintura de um leão? Ninguém tem, diante de um leão pronto a me devorar, sim. Então ele diz: eu não tenho medo nenhum. Ora, meus santos, isso não é humano. Se você está diante de uma pessoa que está prestes a matar você, é claro que você se atemoriza. Então, se você olhando para a sua vida, você vê que com fragilidade você teme e treme as perseguições do mundo, as perdas do mundo, as tribulações do mundo, você necessita suplicar o Espírito Santo, para que ele fortifique você, para que você, uma vez iluminado pelo Espírito Santo, você veja que os terrores do mundo não são nada, que tudo posso naquele que me dá forças, de que se o Senhor estiver comigo, eu posso atravessar o vale das sombras, porque o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mas se nós não suplicarmos o Espírito Santo e quisermos simplesmente de peito aberto enfrentar as dificuldades da vida, nós iremos perecer. Então precisamos suplicar cada vez mais o Espírito Santo para que ele transforme os nossos corações. Ó, vinde Espírito Criador, isto é, vinde criar em mim essa realidade, esse coração novo, essa alma nova, esse homem novo, essa mulher nova, que está disposto a perder tudo, mas não perder Jesus. E aí o imperador, irritado, diz: para de tolices, renuncia essa loucura e aceita os deuses do império. E ele diz, como se já não tivesse sido suficiente o que ele tinha falado: eu fico surpreso que o Senhor não se envergonhe de cultuar esses deuses. E é claro, meus santos, não preciso ir adiante, que ele morreu, porque ele não brincou. Como é que o Senhor não tem vergonha de deixar o Deus verdadeiro e cultuar esses deuses indignos de adoração? Então aquela coragem, aquela valentia daquele menino de 14 anos, era uma coragem e valentia concedidas pelo Espírito Santo. E esta mesma coragem e valentia que nós precisamos, não mais diante de um imperador, mas diante do diabo e das suas diante do mundo e os seus convites,
diante das renúncias que nós precisamos estar dispostos a fazer por causa de Cristo. Isto é, saber que o Senhor estará do meu lado, que Ele não me abandonará nas minhas dificuldades, que, aqui no caso de São Pancrácio, de que mesmo se eu for levado à morte, o Senhor estará comigo nas minhas dores. Estou aqui citando o Salmo 90, citado por São Bernardo Abade, na leitura de São Pancrácio. A igreja hoje pode celebrar São Pancrácio, e a leitura que a igreja reserva é esta de São Bernardo, em que ele começa dizendo, citando o Salmo 90 ou 91, de acordo com a sua tradução bíblica, Salmo 90, versículo 15: ao seu lado eu estarei em suas dores. Meus irmãos, quando isso não é apenas uma informação, mas uma realidade firme dentro de você, você sabe que embora, palavras de São Bernardo, embora o fogo seja forte, o Senhor está do lado daqueles que sofrem. Isto é, embora a tribulação seja dolorosa, o Senhor não abandona os seus na tribulação. Mas nós abandonamos o Senhor quando, por medo da tribulação, fugimos de Deus. Então é melhor estar com o Senhor na tribulação, é melhor estar na graça, mesmo que humanamente, aos olhos humanos, desgraçado, do que para ter segurança, para ter prazeres momentâneos, nós venhamos a perder nosso Senhor. São Bernardo, citando São Paulo, ele diz assim: é melhor para mim ser atribulado, contanto que estejas comigo. Imagine, e eu gostaria de perguntar se você estaria disposto de fazer esta oração: é melhor para mim, Senhor, ser atribulado, contanto que estejas comigo, do que reinar sem ti, banquetear-me sem ti, ser glorificado sem ti. Isto é, você de verdade está disposto a, olha, Senhor, eu quero estar contigo, porque é melhor estar contigo do que reinar sem ti, banquetear-me sem ti, ser glorificado sem ti. É melhor para mim, Senhor, abraçar-te na tribulação, ter-te comigo no meio do fogo, do que estar sem ti no céu. Isto é, eu prefiro, Senhor, estar contigo no fogo, na tribulação, do que estar num céu sem ti. Isto é, do que ter uma vida tranquila, mas sem ti, do que ter uma vida farta, mas na desobediência a ti, sem ti, do que ter uma vida saudável, mas sem ti, do que ter riquezas, mas sem ti. Mas esta consciência que gera em nós um coração forte, essa consciência vem do dom do Espírito Santo. Era nisso que os primeiros cristãos criam, por isso eles estavam dispostos a perder tudo, mas não perder Deus, a passar por todas as tribulações, mas não perder Jesus. E esta fortaleza nos vem do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo, pedir: meu Deus, concede-me a força do Espírito Santo, para que eu possa viver plenamente a tua vontade na minha vida. E continua Santo Ambrósio, e com isso eu termino. Ele diz que não ignora a imagem de quem foi criado e de que grandeza é capaz, nem aceita, aquele que tem Deus, nem aceita uma vantagem pequena que venha privá-lo da grande riqueza. Isto é, ele não está disposto a uma vantagem pequena, qualquer que seja, neste mundo, se isso o levar a perder a grande riqueza a ele prometida.
Meus irmãos, nós precisamos, para que nós sejamos cristãos de fato, nós precisamos desta sabedoria. Sabedoria esta que foi abundante no coraçãozinho, ou melhor, no grande coração, dentro daquele pequeno peito, daquele pequeno corpo, daquele menino de 14 anos, São Pancrácio, cuja memória hoje estamos celebrando. Peçamos a Deus por intercessão de São Pancrácio, peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que nos conceda o Espírito Santo, para que vença as resistências na nossa alma, para que faça cair por terra tudo aquilo que se coloca contra Deus, para que nós amemos, para que nós conheçamos cada vez mais a Deus, e o amemos cada vez mais, e o amando muito, possamos conhecê-lo cada vez mais, dando-lhe cada vez mais uma fé firme, grande e forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.